Então, Atos, capítulo 11. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. E ouviram os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, e mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu pela segunda vez: não chames tu de comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entrando na casa daquele varão. E entramos na casa daquele varão, e contou-lhes como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia os varões a Jope, e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro, ao qual te dirá as palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando haveremos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, e aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama dessas coisas ao ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Só um minutinho. Tá. Que estava em Jerusalém. E enviaram Bernabé a Antioquia, ao qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos e que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ó, que legal. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César, que era o rei, o imperador romano, certo?
E os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos da Judéia. O que eles, como efeito, fizeram enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Interessante eu te falar aqui rapidamente. Jesus veio para os judeus não receberam, então ele salvou a todos, né? Nós somos gentios. Os judeus chamam quem não é judeu de gentio. Nós somos os gentios. Então, naquela época, até aqui, os discípulos pregavam somente para os judeus, para aceitar Jesus Cristo. Muitos aceitaram. Mas aí Pedro teve esse acontecimento aqui e ele batizou um gentio. E aí os apóstolos, os discípulos falaram assim, não, mas não pode. Ele não foi circuncidado, ele é incircunciso. Aí Pedro contou. Porque quando apareceu aquele arrebatamento para Pedro, ele falou assim, Senhor, eu não como nada imundo. Ele falou assim, não chame de imundo o que eu purifiquei, o que eu santifiquei. Então a graça ela é estendida a todos. Por isso que Jesus ele é para todos, independente, sabe, da pessoa, da capacitação da pessoa. Mais uma vez aqui fala sobre boas ações, bons atos. Tá? Eu acho que toda igreja devia prezar isso juntamente com a palavra de Cristo. E quando eles ficaram sabendo que haveria uma grande fome sobre a terra, eles se prepararam e eles começaram a suprir os irmãos. Toda a igreja, todo mundo. Beleza? Terminamos Atos capítulo 11. Falou!